Neste capítulo, nós vamos estudar calor e temperatura. Na linguagem do dia a dia, calor e temperatura são usados como sinônimos, mas são duas quantidades físicas bastante diferentes. E os objetivos deste capítulo são o seguinte: nós vamos estudar o conceito de calor, temperatura e equilíbrio térmico. Temperatura vai ser definido em termos de como ela é medida. E calor nada mais é do que a energia transferida entre dois corpos que possuem temperaturas diferentes. Nós vamos estudar como funciona, como são construídos os termômetros. Nós vamos entender a física da expansão térmica, que é um problema muito relevante, especialmente na construção civil. Nós vamos estudar também quantidade de calor e calorimetria e os mecanismos de transferência de calor. Vamos falar um pouquinho sobre medidas de temperatura. O conceito de temperatura é originado na nossa sensação de quente e frio, ou seja, é guiado pelo nosso tato ou paladar. Um exemplo muito claro é que nós sabemos que sorvete tem uma temperatura muito mais baixa do que o café, por exemplo. Mas os nossos sentidos, eles podem ser enganosos, eles mudam de pessoa para pessoa. Então, para umas pessoas o café está muito quente, para outros está mais ou menos. Pode estar, não está tão quente. Então, não dá para construir uma escala de temperatura utilizando o tato ou o paladar, né, os sentidos humanos, para construir uma escala de temperatura confiável. Mas a coisa boa é que muitas propriedades dos materiais dependem da temperatura e a gente pode utilizar estas propriedades como um termômetro. Por exemplo, o volume dos materiais você pode ser utilizado para construir um termômetro. A gente tem aqui um termômetro daqueles antigos, que é um termômetro de mercúrio, por exemplo. Não é mais nem utilizado. Hoje ainda deve ter alguém ainda deve ter um termômetro de mercúrio em casa, mas os mais novos utilizam etanol. Então, quando você coloca aqui dentro desse tubo, tá certo? Ele tem um determinado volume que quando a temperatura aumenta, o volume desse líquido aqui, ele expande e baseado na altura que ele sobe em relação aqui ao nível zero da referência, você diz qual é a temperatura do objeto. Isso é um termômetro muito popular, né? Termômetro para medir temperatura das pessoas, muito popular um tempo atrás. Hoje foi trocado completamente. Hoje é até difícil encontrar um termômetro desses e você tem as versões eletrônicas dos termômetros. Né? Um outro tipo de termômetro, por exemplo, pode ser construído a partir da medida da pressão de um gás a volume constante. Então tem aqui dentro desse cilindro um gás e aqui acoplado a ele um medidor de pressão. Quando esse cilindro ele é exposto a temperaturas maiores, a pressão do gás dentro dele aumenta e aqui você vai ver a pressão aumentar. E essa pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Então você pode fazer uma calibração aí para relacionar qual pressão, quais as medidas de pressão está relacionada a quais temperaturas. A gente vai falar um pouco de calibração de termômetros depois. Também pode utilizar propriedades um pouco mais sofisticadas dos materiais, como, por exemplo, aqui a deformação deles. Né? Não aqui uma expansão volumétrica simples. Mas você pode colocar dois materiais diferentes, que eles têm propriedades de dilatação diferentes, e quando ele é aquecido, que eles estão colados, um dilata mais do que o outro, então ele vai se dobrar. E você pode utilizar, por exemplo, construir uma espira desses dois materiais que tem coeficientes de dilatação diferentes, e quando aquecido, essa espira aqui ela vai tentar esticar e preso a ela tem um ponteiro que foi calibrado para uma escala de temperatura aqui. Sendo assim,
a gente pode utilizar qualquer propriedade física dos materiais que dependa da temperatura para construir um termômetro. Para medir a temperatura de um corpo, você pega o termômetro e coloca em contato com o corpo que você quer medir. Isso é o que a gente faz quando quer medir a febre das pessoas. Você pega o termômetro, coloca debaixo do braço ou coloca na boca, como mostra aí a foto. E aí você ah, coloca em contato com o corpo e espera. O termômetro ele vai começar a aquecer e quando a temperatura do termômetro estabiliza, quando a leitura do termômetro estabiliza, a temperatura final é a temperatura do objeto. Isso era mais fácil de ver, né? Esse crescimento da temperatura, esse aquecimento do termômetro, com o termômetro de mercúrio. Né? Mas hoje os termômetros de farmácia, aqueles termômetros eletrônicos, eles também levam tempo para estabilizar a leitura, mas ainda assim não é imediato. Tá certo? Ele é mais rápido, mas não é imediato. Então significa dizer que ele só leva mais tempo para aquecer. Mas também são termômetros que funcionam por um princípio que o funcionamento do termômetro é diferente. Um é medido pela dilatação volumétrica do líquido, que é um processo lento. O outro mede a temperatura através da mudança da resistência elétrica lá dentro dos componentes do circuito semicondutor. Tá certo? Então, tem termômetro que mede, que funciona mais rápido do que outros, tá certo? Mas todos levam um certo tempo para estabilizar. Esse termômetro aqui é o termômetro mais rápido que tem, que é aquele que foi muito utilizado durante a pandemia de Covid, né, que foi colocado nos shoppings quando a reabertura começou, que ele chega perto da sua cabeça, da sua pele, e ele mede quase que instantaneamente a temperatura. Ali o princípio de funcionamento dessa medida é diferente, ele capta a radiação eletromagnética que um corpo a uma determinada temperatura emite e transforma e os sensores captam essa energia eletromagnética e estimam a temperatura do corpo. Certo? Então, todos os termômetros eles levam um determinado tempo para que a leitura estabilize. Uns são mais rápidos do que outros, mas mas a medida não é exatamente instantânea. Por mais rápida que seja, ela não é instantânea. E por que é que isso acontece? É porque nesse processo de estabilização da temperatura, o termômetro e o corpo atingem o equilíbrio térmico. E no final, quando a leitura estabiliza, os dois estão exatamente à mesma temperatura. Então, na verdade, um termômetro ele não está medindo a temperatura do corpo, ele está medindo a sua própria temperatura. E essa temperatura estabiliza justamente quando atinge o equilíbrio térmico. Né? O termômetro e o corpo que você está medindo a temperatura atingem o equilíbrio térmico. Como é que isso funciona? Então você tem aqui um corpo A e um corpo B. O corpo A está a uma temperatura TA, o corpo B está a uma temperatura TB, de forma que a TA é maior do que TB. E aí você coloca os dois em contato. O que vai acontecer é que vai começar a fluir energia térmica, calor, do corpo mais quente para o corpo mais frio, e esse processo de transferência de energia para quando os dois atingirem a mesma temperatura. A temperatura de equilíbrio ela é diferente da temperatura inicial do corpo A e do corpo B, certo? O TA vai diminuir, que tinha temperatura maior, ele vai perder um pouco de temperatura, né, a temperatura dele vai diminuir, porque ele vai ceder calor para o corpo B e a temperatura do corpo B vai aumentar um pouco, certo? Claro que aí depende do tamanho, do volume, da massa dos corpos A e B, mas é assim que acontece o processo de equilíbrio térmico.
Mas isso aí a gente colocou os corpos em contato direto. Né? Mas se tiver algum intermediário, como por exemplo nessa situação bem aqui, nós temos aqui o corpo A, que está a uma temperatura TA, o corpo B, que está a uma temperatura TB, e de novo nós temos que TA é maior do que TB. Só que eles são isolados em um ambiente termicamente isolado e que eles não trocam calor com o ar ao redor. Digamos que a gente coloca eles no vácuo, por exemplo, dentro de uma caixa isolada. E aí você coloca um condutor em contato com esses dois. O que vai acontecer é que, mais uma vez, o calor vai fluir de TA para TB, e esse fluxo de calor para quando todo mundo atinge a mesma temperatura, né? Quando atinge o equilíbrio térmico. Então aí, corpo A, o corpo B e o condutor estão em equilíbrio térmico. Mas aí a gente pensa na seguinte hipótese. Nós temos mais uma vez os nossos corpos A e B, com temperatura TA e TB, onde TA é maior do que TB, isolados, e aí a gente coloca eles em contato através de um isolante térmico. O isolante térmico ele tem a propriedade que ele não permite que o calor, que ele não transfere calor de um lado para o outro. Certo? O calor não consegue ser, a energia térmica não consegue ser transmitida através do isolante. Isso para o isolante ideal. Certo? Aí você pensa, no nosso dia a dia, um isolante térmico é isopor, por exemplo. Então você tem aquelas caixas de isopor, você vai para a praia, vai para um piquenique, vai para um churrasco, coloca bebida gelada dentro da caixa de isopor, fecha a caixa bem direitinho e a bebida não troca calor com o meio externo, não vai entrar calor do meio externo para poder esquentar a tua bebida. Mas é óbvio que a gente sabe que o isopor ele não é um isolante térmico ideal e se você esperar tempo suficiente, o calor acaba entrando e aquece a bebida. Mas aqui a gente está falando de um isolante ideal. Então, o que vai acontecer é que não há transferência de calor de A para B quando eles estão em contato através de um isolante térmico. Então, a energia térmica, a gente pode concluir que a energia térmica precisa fluir de um corpo para outro para que o equilíbrio térmico seja atingido. Certo? Então, para que haja esse mecanismo de fluência de energia de um corpo para outro, é preciso ter é preciso que haja um mecanismo que permita que esse calor seja transferido. Certo? No caso aqui, nós temos o mecanismo de transferência de calor por condução, né? Que é por toque. Né? Você encosta um corpo no outro, então a energia passa de um para o outro por condução de calor. Então, baseado nesse funcionamento básico, nessa física básica, de como o equilíbrio térmico é atingido, foi determinada o que é chamado lei zero da termodinâmica. Por que ela é chamada de lei zero? Porque ela foi, apesar dela ter sido descoberta, a importância dela só foi percebida depois de serem já bem conhecidas a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Mas como é uma lei tão fundamental, que em cima do conceito de equilíbrio, em cima dos conceitos da lei zero da termodinâmica, é que é construído a primeira lei e a segunda lei, ela foi chamada de lei zero. Certo? Então, imagine que nós temos aqui um sistema termicamente isolado do meio exterior. E aí você tem 3 corpos. Um corpo A, corpo B e um corpo C, que em princípio eles estão a temperaturas diferentes. Se eles estão isolados, não tem nenhuma troca de calor entre eles, tá certo? E aí, a gente coloca aqui um isolante
um isolante aqui conectando os três corpos. E entre A e C e B e C, a gente coloca um condutor, né? Um meio condutor, que ele pode transmitir calor. E o que é que nós temos aqui? A está isolado de B, mas A pode transferir calor para C, ou vice-versa. Ninguém sabe aqui quem está com temperatura maior, quem está com temperatura menor. Nós não sabemos qual é a direção do fluxo de calor aí. Mas também B ele está em contato com C, através de um condutor. Certo? Então você coloca esses três, faz esse design aqui no seu experimento. Imagine isso aqui, essa área achurada como uma super caixa térmica ideal. E espera. O que vai acontecer é que A está em contato com C. Então A e C eles vão entrar em equilíbrio térmico. Mas aí B está em contato com C e eles também vão entrar em equilíbrio térmico. E a lei zero da termodinâmica diz o seguinte: se o corpo C está em equilíbrio térmico com A e com B simultaneamente, então o corpo A e o corpo B eles também estão em equilíbrio térmico, apesar de estarem aqui separados por um isolante. Mas aí o fluxo de calor, o equilíbrio térmico ocorre através do corpo C. Então, se C está mais uma vez, se o corpo C está em equilíbrio térmico com A e está em equilíbrio térmico com B, então o corpo A está em equilíbrio térmico com B. Essa é a lei zero da termodinâmica, que define a lei fundamental do equilíbrio térmico. E o que a gente faz agora é isso: a gente isola eles de novo e troca. Quem era isolante vira condutor e quem era condutor vira isolante. Né? Então antes aqui tinha condutor e a gente trocou por isolante, e aqui tinha isolante e a gente trocou por condutor. E aí vai medir a temperatura de A e a temperatura de B. E o que a gente vê é que quando coloca A e B em contato direto, não através de um corpo C, depois que eles atingiram o equilíbrio térmico na configuração anterior, o que acontece é que a temperatura de A e de B não mudam mais, porque eles já estavam em equilíbrio térmico. Então, uma outra forma de definir a lei zero da termodinâmica é da seguinte forma: que dois sistemas estão em equilíbrio térmico se e somente se eles possuem a mesma temperatura. Então, essa é a lei zero da termodinâmica, cuja importância só foi ser percebida depois que já era conhecida a primeira e a segunda lei. Nós precisamos definir como uma escala de temperatura, porque a gente já viu que a gente pode definir temperatura em termos das propriedades dos materiais que dependem da temperatura em si. Né? Então a gente precisa construir, na prática, um termômetro. Né? E termômetros feitos, a gente já viu em alguns slides atrás, que você pode construir um termômetro através da dilatação de um líquido, através da pressão de um gás, ou da deformação de dois materiais que têm coeficientes de dilatação diferentes, né, pela torção deles. Né? E ainda tem, a gente mencionou também, o termômetro eletrônico de farmácia, que ali, aquele termômetro mede a temperatura dos corpos utilizando mudanças da resistência no componente semicondutor, lá dentro do circuito, bem pequenininho que fica no termômetro. Certo? Então, o que acontece é o seguinte: termômetros feitos com materiais diferentes podem acusar valores diferentes para a mesma temperatura. Então, como é que você vai associar a resistência interna de um semicondutor com uma temperatura 36,7 graus
de um ser humano saudável. Como é que você vai medir qual é o volume de mercúrio que o mercúrio tem que ter naquele termômetro de bulbo, né, para que você possa ler a temperatura de 36,7 graus Celsius. Né? Então, essas escalas essas escalas das propriedades físicas dos materiais precisam convergir, precisam ter uma tradução para números que representam a temperatura que tenha significado para nós. Né? Aí a gente precisa então definir uma escala de temperatura para poder calibrar esses termômetros. E nós temos 3 escalas principais. Né? Nós temos a que a gente utiliza aqui no Brasil e na Europa, é a escala Celsius. Né? E ela é definida da seguinte forma. Você tem água a temperatura que a água vira gelo, aquilo ali é atribuído à temperatura de 0 graus Celsius. A temperatura que a água vira vapor é atribuída a ela a temperatura de 100 graus Celsius. E aqui você tem outras temperaturas que ocorrem mudanças físicas em algum material. Por exemplo, a menos 78 graus Celsius, o CO2 gasoso solidifica. O CO2 líquido, quer dizer, nem sei se é o líquido ou o gasoso. A menos 78 graus Celsius, a gente tem a solidificação do CO2. A menos 183 graus Celsius, nós temos que o oxigênio é liquefeito, ele vira líquido, né? De gás ele vira líquido. E existe aquela temperatura chamada de zero absoluto, que é a menos 273 graus Celsius, que nessa temperatura o movimento perene de vibração dos átomos ao redor da posição de equilíbrio, eles simplesmente congelam, os átomos ficam parados. Esses valores também podem ser, você pode também construir uma escala chamada Fahrenheit, né, que é a escala que é utilizada nos Estados Unidos e na Inglaterra. Não sei se na Austrália é utilizada. Mas a ebulição da água na escala Fahrenheit é atribuído o número 212 graus. E a solidificação da água é a 32 graus Celsius do Fahrenheit. A solidificação do CO2 é a menos 109 graus Fahrenheit, liquefação do oxigênio é menos 298 e o zero absoluto é menos 460. Então, a calibração dos termômetros acontece o seguinte: você pega um termômetro qualquer da resistência do semicondutor ou do volume de um determinado material ou da pressão de um gás e coloca ele com gelo, com água, e vai baixando a temperatura da água até ela virar gelo. Quando ela virar gelo, você pega aquela medida e diz, ali vai ser 0 grau na escala Celsius ou vai ser 32 graus na escala Fahrenheit. E assim você faz a calibração do seu termômetro. Todo termômetro que você construir precisa ser calibrado com alguns pontos de referência. E um deles é a solidificação da água, ou a ebulição da água, né, quando ela vira vapor. E existem outros, né, vai depender da precisão do termômetro que você quer. Existem outras temperaturas de referência que você pode utilizar para calibrar o seu termômetro. Tá certo? Eu não vou explicar, porque isso aqui é básico, é muito utilizado a gente já viu isso no segundo grau, mas você consegue, utilizando uma regra de 3, fazer a conversão da temperatura em Celsius para a temperatura na escala Fahrenheit, utilizando essa expressão aqui. 9,9 sobre 5 Tc mais 32 vai te dar uma determinada temperatura Tc em Fahrenheit. Né? Então aqui, no 0 grau, né, a temperatura em que a água vira gelo, né, o Tc é 0 e o Fahrenheit vai dar 32. E na temperatura que a água vira vapor, né, vai ser 100
Então, 100 dividido por 5 dá 20 vezes 9 dá 180, mais 32 dá 212. Então, é assim, através de uma regra de 3, que você faz a conversão entre uma temperatura da escala Celsius e uma temperatura da escala Fahrenheit. Tem ainda a temperatura da escala Kelvin, que ela é chamada de temperatura absoluta. Então, escala absoluta. E ela é mais simples de calcular. Então, a temperatura na escala Kelvin, ela é Tc mais 273,15. Né? Os livros textos normalmente utilizam 273. Então, a temperatura que a água vira gelo na escala Kelvin é 273. E a temperatura na escala Kelvin que a água vira vapor é 373. Agora, de onde vem essa escala Kelvin? Por que ela é chamada de escala absoluta? É porque ela foi construída em cima de um termômetro desses de gás que é tido como o termômetro dos mais precisos. Então, você tem uma determinada quantidade de gás aqui e você vai medir a pressão. Então, você faz aqui, por exemplo, a medida de pressão em relação à temperatura. Você vai mudando a temperatura do corpo que está aqui para medir o corpo que está aqui conectado ao termômetro de gás. Né? Aqui é o cilindro, onde está o gás. E aí você vai baixando a temperatura. O que vai acontecendo é que a temperatura vai diminuindo linearmente. Certo? E aí o que é que acontece? Você pode pensar o seguinte, mas esse termômetro vai depender do tipo de gás que está aqui dentro. Eu posso ter um gás monoatômico, posso colocar um gás diatômico, vai mudar o gás, o peso atômico do gás, vai mudar a medida da temperatura, ou então a quantidade de gás que está ali dentro. Fizeram esse experimento, né? Então eles colocaram aqui diferentes quantidades do mesmo gás ou gases diferentes e mediram a variação da pressão com a temperatura. E em todos os casos, eles observaram o seguinte, que a pressão ela é linearmente dependente da temperatura. Né? Ela é proporcional à temperatura. E eles também perceberam o seguinte, ó, existe se você continuar reduzindo a temperatura aqui do corpo, né, que o cilindro de gás está submetido, você vai ter um momento em que você não consegue mais baixar a temperatura, a menos que você utilize técnicas complicadíssimas de laboratório, chegar cada vez mais próximo do zero absoluto dessa temperatura. É muito complicado, exige um aparato laboratorial para isso. Mas o que acontece é que se você fizer uma extrapolação dessa reta aqui, todas elas vão bater em um ponto comum. E esse ponto comum é tido como o ponto em que a pressão dentro do cilindro ela é zero. Se não tem pressão dentro do cilindro, significa dizer que as moléculas lá dentro, a energia cinética delas é zero. Elas pararam de bater nas paredes do cilindro. Não estão mais fazendo pressão nas paredes do cilindro. É como se todas as moléculas do gás, todos os átomos do gás parassem, ficassem absolutamente paradas. E a esse fenômeno físico, eles disseram o seguinte, essa daqui é a temperatura, é o zero absoluto, a temperatura mínima que a temperatura mínima possível de ser atingida na natureza, porque abaixo dela está todo mundo parado. Não existe mais um movimento perene de vibração atômica dos átomos. Tá certo? Então, devido a essa linearidade, né, e esse aqui e a gente ter um valor mínimo para a temperatura, eles chamaram isso aqui de zero na escala Kelvin. Né? E aí definiram que a pressão ela é proporcional à temperatura
e que você pode definir, calibrar esse termômetro utilizando uma pressão e uma temperatura de referência, mas isso aqui está na escala Kelvin, tá? Significa dizer que P sobre T é uma constante nesses termômetros de gás. E aí você conhecendo a pressão, qual é a pressão? A uma temperatura de referência, você consegue encontrar qual é a pressão em qualquer outra temperatura nesses termômetros de gás. Então, essa escala Kelvin ela foi criada para poder incorporar esse conceito do zero absoluto, né? Justamente porque quando esse T na escala Kelvin for zero, a pressão zero, que vai dar esse ponto bem aqui. E quando a pressão aumenta, a temperatura aumenta, a pressão cresce linearmente. Então é daí que vem a ideia da escala de temperatura Kelvin.